Nós vamos trabalhar agora com o conceito de função par e função ímpar. É um conceito simples, né? Mas que a gente tem que associar alguns valores para ficar mais simples na hora que a gente vai fazer exercícios. Antes de começar a explicar, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e, se não inscreveu no canal, se inscreva. Também, lógico, né? Se puder indicar para os amigos, eu vou agradecer muito. Então, vamos lá. Função par e função ímpar. Quando a gente fala de função par, a gente tem uma característica, a gente tem uma regra. Então, função par. Quando uma função f é tal que f de menos x é igual a f de x, para todo x que pertence ao domínio. Antes de preocupar muito com isso aqui, eu vou mostrar um exemplo e depois nós vamos identificar o que isso aqui está falando. Eu acho que vai ficar mais fácil para associar. Então, eu dei um exemplo aqui, f de x igual a x ao quadrado. Se eu vou determinar valores, então eu vou determinar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se f de x igual a x ao quadrado, significa que na hora que eu substituir o valor de x, eu vou ter que pegar esse valor de x e elevar ao quadrado. Na hora que eu substituir o valor de x, eu vou ter que pegar esse número e elevar ao quadrado. Eu já coloquei o menos 2 e o 2, por quê? Para mostrar que quando o meu x foi menos 2, o meu f de x, que é a minha resposta, foi 4. E quando o meu x foi 2, que é o simétrico, né? É o valor que está, aqui é o que muda, é o sinal. Então, quando o meu x é 2, aqui foi 4. Então, essa é uma função par. Então, vamos agora. Se for menos 2 ao quadrado, 4. Se for menos 1 ao quadrado, 1. Apagar aqui, né? Para não ficar bagunçado. 4. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Observe o que aconteceu. Quando o valor é simétrico, menos 2, o resultado foi 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Quando o meu x foi menos 2, o meu resultado, vou colocar mais um aqui, foi 4. Quando o meu x foi 2, quando o meu x foi 2, o meu resultado também vai ser 4. Então a gente colocou aqui, ó. Certo? Quando o meu x foi menos 1, o meu y... Quando o meu x foi menos 1, o meu y é 1. Quando o meu x é 1, o meu y também foi 1. Aqui. Então, eu falei que quando o meu x... Subir um pouquinho. Vai ser 1. Quando ele foi menos 1, e aqui também. E quando meu x foi 0, aqui foi 0. Então, é uma função de segundo grau, a gente sabe que é uma parábola. Pensa numa pessoa que faz uma parábola esquisita. Agora pensa em mim, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos fazer aqui. Então, é uma parábola. Agora vamos voltar no conceito. Eu falei que quando eu faço o f de menos x, vai ser igual ao f de x. Então, quando eu peguei o x valendo menos 2 e o x valendo 2, eu tive a mesma resposta. Quando eu peguei com menos 1, eu também tive a mesma resposta. Então, o que eu estou falando? Que os valores simétricos do meu domínio têm a mesma resposta. E isso é uma função
par. Então, quando que isso acontece? Aí vai a dica. Quando o expoente é par, tá? Podemos somar ou subtrair. O que significa isso? Que se eu coloquei x ao quadrado, é uma função par. Se eu colocar x à quarta vai ser par, x à sexta vai ser par, mas se eu colocar x ao quadrado mais 5, por exemplo, vai continuar sendo uma função par. Por quê? Porque pelo conceito de base com expoente par, se eu colocar, por exemplo, menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Se eu colocar com mais 5, 9. Se eu colocar 2, vai dar 4. Com mais 5, 9. Então, quando eu tenho, e isso é uma característica de potência de expoente par, quando eu tenho um valor positivo ou negativo, o resultado é o mesmo. E se eu somar ou subtrair outros valores, vai continuar sendo o mesmo. Então, essa é uma função par. Notem que toda vez que eu tenho um gráfico de uma função par, esse gráfico ele é simétrico. Simétrico a y. O que significa isso? Aqui está o y. Se eu virar, é a mesma figura. Tá vendo? Então, a simetria é como se a gente estivesse pegando de um lado e passando para o outro. Ele vai ser igual. Então, vimos as características da função par. Vamos para a função ímpar. Então, quando uma função f é tal que, daqui a pouquinho a gente volta no conceito, f de x, f de menos x, é igual a menos f de x, para todo x que pertence a um domínio de uma função. Então, vamos no exemplo e depois a gente volta mostrando o que a gente identificou. Do mesmo jeito, eu vou colocar aqui o menos 2, eu vou colocar aqui o menos 1, vou colocar o 1 e vou colocar o 2. Então, o que eu vou estar mostrando aqui? Se a função é essa, se eu for calcular o f de menos 2, eu vou fazer menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, menos 8. F de menos 1 é menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo, menos 1. Nós estamos partindo de qual ideia? Base negativa com expoente ímpar fica negativo. Se eu tenho 1 ao cubo, vai dar 1. E o 2 ao cubo vai dar 8. O que eu quero mostrar que é uma função ímpar? Eu vou mostrar que quando eu tenho uma função ímpar, quando eu pego valores do meu domínio que são opostos, os meus resultados também serão opostos. E é isso que a gente está trabalhando. Então, para uma função ser par, a gente viu que valores opostos do domínio têm o mesmo resultado. Para uma função ser ímpar, nós vimos que valores opostos têm resultados opostos. E é isso que a gente está trabalhando. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu colocar o menos 2, aqui eu só vou marcar os pontos, mas vamos fazer aqui, ó, o menos 2. Vai estar com menos 8. Então, eu estou falando aqui, meu x é negativo, meu resultado foi negativo. Meu menos 2 está com menos 8. E o meu 2, ele tem um resultado simétrico. É isso que a gente está mostrando. Do mesmo jeito que na hora que eu coloquei o menos 1, eita que eu coloquei o 2 no lugar do menos 1. Vamos, só porque eu já tinha marcado aqui, para não perder a marcação. Só porque vai ter 1, não pode ser o 2 menor. Então, vamos colocar aqui. A gente tem o menos 2, o menos 1, o 1 e o 2. E a gente mostrou que, com essa função, quando a gente está com menos 2, o resultado vai ser menos 8.
Vamos colocar aqui. Quando eu estou com menos 2, o resultado vai ser... A loucura tá batendo, vocês viram, né? Que eu estava lá em cima. Então, tá menos 8. Quando eu estou com o x menos 1, menos 1. Quando o meu x foi 1, 1. Quando o meu x foi 2, 2. Então, esses pontos é que me fazem identificar. Não é o sentido, se vai ser uma parábola, se vai ser uma reta, não. Se eu tiver um gráfico e eu quero olhar, o que eu tenho que olhar é o seguinte. Na hora que eu peguei menos 2, eu pego esse método, 2 e menos 2. Qual foi o meu resultado? O mesmo. Pego menos 1 e 1. Qual foi o resultado? O menos. Então, eu estou falando de uma função par. Agora, pego menos 2 e uso a função. Qual que foi o meu resultado? Menos 8. Pego uma função, pego o simétrico, 2. Qual que foi o resultado? 8. Quando aqui era negativo, aqui ficou negativo. Quando aqui é positivo, aqui ficou positivo. E os valores são iguais. Os valores são iguais. Então, eu tenho uma função ímpar. Vocês vão notar que existem funções que não são nem função par, nem função ímpar, tá? Por quê? Porque ela não trabalha nem com esse conceito e nem com esse conceito. Nessa função aqui, eu tinha mostrado para vocês que esse gráfico, né, sempre, porque pelo gráfico dá para você olhar também, ele é sempre simétrico ao eixo Y. Aqui também é simétrico, sempre simétrico à origem, tá? Então, quando eu faço o gráfico, eu fazendo o gráfico, quando eu passo o eixo de simetria, o gráfico fica igual de um lado para o outro. Isso é o eixo de simetria. Então, aqui a gente sabe que eixo de simetria na origem. Aqui, eixo de simetria em Y. Então, eu mostrei nesse aqui como que a gente dobra, por isso que eu acabei de fazer esse gráfico. É um conceito simples, espero que vocês tenham gostado. Apesar que meu marido fala que não tem nada de gostar muito não, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, sem brincadeira, espero que vocês tenham gostado, que consigam entender, né, esse conceito. Daqui a pouquinho eu volto com um vídeo onde a gente vai trabalhar alguns gráficos falando sobre função par e função ímpar.